Olá pessoal, eu sou a Rosane, professora, consultora e diretora da Roma, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o acordo de sócios, né? Essa é uma ferramenta maravilhosa que muitos empresários desconhecem e não a utilizam. Na hora de se abrir um negócio, na hora de se constituir uma empresa ou quando tudo está bem, de certa forma a gente acaba esquecendo da proteção do nosso patrimônio, da organização das nossas questões quanto sociedade, né? E muitas vezes isso passa desapercebido e então lá no futuro acabam havendo alguns problemas relacionados à distribuição de lucro, ao processo de tomadas de decisão e à migração das cotas dos sócios para os filhos, ao caso de falecimento de sócios, né? Ou até no caso de desentendimento entre as partes. Então, assim, o acordo de sócios, ele é um aliado da sociedade, ele é um aliado dos sócios e ele serve como um poderoso instrumento para fins jurídicos e também para fins de gestão, né? A gente fala muito, usa aquele termo de que o que é combinado não é caro nem barato, é combinado e pronto. Então, às vezes há uma série de combinações que são feitas entre os sócios de forma mais informal e acabam sendo utilizadas durante o negócio, mas quando está escrito, quando está assinado, quando está documentado, existe uma certa segurança quanto àquela informação, quanto àquele processo, vamos dizer assim, quanto sociedade. Então, o uso do acordo dos sócios nos permite que a gente possa, então, escrever tudo o que vai ser feito dali para frente. Por exemplo, né, às vezes a gente tem um sócio dentro da empresa que tem uma atividade mais de executivo e comercial, vamos dizer assim, um outro que é um executivo administrativo e existe um que é um executivo de produção. Porém, no dia a dia, na correria, na dinâmica dos negócios, as atividades acabam confusas, misturadas, e nem sempre a empresa tem essa clareza toda do processo e uma matriz de responsabilidade que profissionalize ela. Então, um acordo de sócios, por exemplo, nele pode constar a forma de atividade de cada sócio, o que é responsabilidade de um, o que é de outro e o quanto ele vai ser remunerado para isso. Questões como a definição do próprio Prolabore, né? Lembrando que Prolabore e lucro não é a mesma coisa. Então, quanto vai ser pago de Prolabore? No caso de um dos sócios ficar doente, como fica a questão do Prolabore? Ele continua sendo pago como uma ajuda de custo ao sócio que não pode exercer a sua atividade em função dessa doença, ou não, ele é suspenso, ou ele é parcial. Questões como se o sócio acaba, de certa forma, querendo sair da sociedade por uma decisão própria, para viver um novo desafio, para enfrentar uma nova questão, como fica essa indenização a ele, né? E de que forma a sociedade fica? Ele pode simplesmente sair a hora que ele quer, ou não, ele precisa de 6 meses, que é um tempo aí que pode estar escrito no acordo, para se retirar. Também no acordo de sócio, questões como no caso de falecimento, como é que ficam as cotas, né? Os herdeiros podem entrar na sociedade e assumir a gestão ou não, eles devem receber uma indenização. Às vezes a gente combina isso quanto sócios, mas não escreve, quando a gente não está aqui, aquilo não fica organizado. Comitê de gestão, se ele vai existir, a aprovação dos números da sociedade, qual é a responsabilidade do sócio administrador apresentar, de quando em quanto tempo e de que forma esses números devem vir aí a ser de conhecimento dos demais, essa reunião formal, essa entrega dos números para os demais sócios, isso pode estar no acordo de sócio e serve também como uma forma de se lembrar que existe uma rotina de organização disso. O acordo, ele organiza muitas questões. Ele é tão abrangente que ele pode organizar aspectos como, por exemplo, o reembolso de combustível, né? Os benefícios que o sócio vem a ter, como plano de saúde, se isso se estende à família ou não. Também ele pode ter questões como a distribuição do lucro, né? Todo final do ano, o lucro apurado pela sociedade, como ele pode ser distribuído? 50% os sócios vão pôr no bolso, os outros 50% vai ser investido. Uma parte em capital de giro, uma parte
e no próprio empreendimento, para aquisição de máquinas, para ampliação, para melhorar a estrutura. Então, isso está definido ali. Uma vez definido, é feito e pronto, né? Se segue aquele acordo e se tem um norte. Então, eu digo que o acordo de sócios, aqui eu citei apenas alguns exemplos do que você pode usar para esse acordo. Existem inúmeras cláusulas que a gente pode vir a incluir. E também ele é um documento que ele complementa o contrato social, ele é assinado e arquivado na junta comercial. Não necessariamente ele precisa ser feito por um advogado, o contador pode dar o suporte que você precisa para a elaboração do acordo. Nós da Roma trabalhamos aí nos clientes a elaboração e o arquivamento desses atos e já teve muitos casos que eles foram utilizados de forma coerente. Tem uma questão também importante que é a exclusão do sócio, né? Às vezes o sócio, se ele praticar alguns atos que ferem a sociedade, no acordo podem constar o que seriam atos que deixariam a sociedade em maus lençóis e que a prejudicariam em relação àquele sócio. Por exemplo, o sócio comercial fazer negócios em paralelo que não sejam de interesse da sociedade, mas que envolvam um nome na mesma cadeia de valor, isso pode estar vedado no acordo, ser motivo até de exclusão do sócio da sociedade. Então, existe a possibilidade de exclusão e às vezes as empresas nem sabem, mas para isso o acordo precisa amarrar essas pontas. Decisões como comprar um imóvel, né, fazer uma fábrica nova, para elas serem definidas o que é necessário ter, a empresa precisa chegar a X de capital de giro sem endividamento para ir fazer um imóvel. Isso pode estar lá no acordo de sócios. Eu digo que essa é uma poderosa ferramenta, essa é uma ferramenta maravilhosa, ela serve não só para a proteção legal e jurídica dos sócios quanto sociedade, mas cuidar dos sócios, cuidar da família de vocês, né, empresários, cuidar de quem vive também daquele negócio e usar essa ferramenta como uma garantia lá no futuro. Não fazer apenas um contrato social onde diz quantas cotas cada um tem e qual o capital social definido. Ir a fundo na relação e construir um instrumento que vai trazer muitos benefícios para a empresa, vai organizar muitas coisas, vai evitar muitos conflitos, inclusive no caso de sucessão, inclusive no caso de alguma discussão entre os sócios, e esses conflitos eles sempre vão existir. Não adianta a gente achar que a nossa sociedade é maravilhosa, que a gente se dá bem, que tá tudo certo, que eu não preciso escrever um acordo, né? É como um casamento. O casamento ele é maravilhoso, ele é ótimo, a gente pode se dar bem, viver a vida toda juntos, existe amor envolvido, mas pode chegar um momento que a gente não tenha um consenso em relação a determinados pontos, né? Que são importantíssimos para que a sociedade, que é o nosso filho, o nosso bem maior, ela consiga perpetuar e seguir aí ao longo de muitos e muitos anos. Então, pessoal, para quem não tem um acordo de sócios, para quem nunca fez isso ou nunca teve acesso, não deixe de ir atrás, não deixe de fazer. Se precisar de ajuda, nos procure, a gente é especialista nesse assunto e é um documento extremamente simples, numa reunião às vezes de um dia, né? Um encontro, numa imersão, ou 2, 3 encontros, dependendo da complexidade da empresa, a gente já consegue fazer. Também não é algo para empresas de grande porte apenas, né? É uma ferramenta que pode se usar numa empresa que está nascendo pequena, pode ser utilizado numa empresa de médio ou de grande porte. Tá bem? Espero que você tenha gostado desse assunto. Não deixe de fazer o acordo de sócios, essa poderosa ferramenta. Utilize isso a seu favor, a favor dos seus sócios, a favor da sua família e melhore a governança e profissionalize cada vez mais o seu negócio. Se precisar de ajuda, estamos aqui. Até mais!